Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Ítalo e na aula de hoje eu vou te ensinar um dos principais recursos de Excel. Mas eu não vou te ensinar só o basiquinho dele não, você vai aprender muito sobre formatação condicional. Se liga nos exemplos. Eu vou ter a opção de selecionar, por exemplo, um determinado país e colorir automaticamente a linha daquele país, além, obviamente, de alterar as informações do gráfico. Eu vou ter formatação condicional aplicando indicadores de acordo com as metas. Eu vou ter formatação condicional que vai colocar uma escala de cor de acordo com os meus valores. Isso aqui é o chamado mapa de calor. A gente vai conseguir também destacar os maiores e os menores itens. Formatação condicional para mostrar indicadores que estão abaixo da média e acima da média com cores diferentes. A gente vai aprender a aplicar barra de dados analisando especificadamente cada uma das minhas colunas para trazer informações proporcionais àquela coluna e também faremos isso da perspectiva de linhas. Então são situações diferentes. Além de você aprender formatação condicional, você vai entender quando utilizar os diferentes tipos de formatação. Então já deixa o like, não se esqueça de seguir nas redes sociais, tem muito mais conteúdo por lá. E bora aprender como fazer isso tudo. Bom, na minha primeira situação problema, eu quero realizar uma formatação condicional que vai apresentar a representatividade de cada ano de um determinado país. Então, a análise que eu vou fazer é uma análise por linha. Então, selecionei aqui a minha primeira linha e eu tenho o meu grupo de formatação condicional. Neste caso, eu vou utilizar uma barra de dados. Vou colocar aqui uma barra de dados azul. Veja o seguinte, o meu total está preenchido aqui por completo. Cada uma das outras células dessa linha do Brasil estão preenchidas proporcionalmente ao valor total. Então, isso aqui é cada uma das fatias que, se eu juntar tudo, eu chego neste valor total. Se eu quiser realizar essa mesma análise para cada uma das outras linhas, você pode simplesmente dar um duplo clique no pincel de formatação e ir replicando linha a linha. Então, a análise ela está aqui isolada por linha e não no contexto geral. Então, aqui na Argentina, eu estou comparando esses valores somente com o valor total de Argentina. Aqui no Uruguai, eu estou comparando esses valores somente com o valor total do Uruguai. Então, eu estou fazendo uma análise de acordo com o país e comparando ano a ano daquele mesmo país. Ok? Isso é diferente, por exemplo, da situação problema do exemplo 2. Aqui, o objetivo é verificar a representatividade de cada ano. Então, eu não vou comparar a linha de um país. Eu vou comparar a coluna daquele ano. Então, selecionei aqui a coluna de 2016. Formatação condicional, eu vou colocar aqui este verdinho. Então, a mesma lógica, só que agora aplicada à coluna. A coluna total é o meu valor total daquele ano de 2016. E cada fatia que foi colorida aqui é o que representa este valor dentro desse escopo total. Se eu quiser replicar a análise coluna por coluna, pincel de formatação, duplo clique e vai aplicando nas demais colunas. Perfeito? Então, perceba que são formatações condicionais semelhantes, mas análises completamente diferentes. Então, em uma situação, estou querendo analisar ali o país, na outra situação, estou querendo analisar cada um dos meus anos. Então, são situações diferentes, apesar da mesma ferramenta utilizada. Então, é importante entender o que você quer apresentar para poder realizar a sua formatação condicional de maneira adequada. Vamos lá, então, para o exercício 3. No exercício 3, eu quero que mostre de verde os valores acima da média e de vermelho os valores abaixo da média. Se eu seleciono tudo, eu vejo que a minha média é 32.000 e alguma coisa. Como que a gente faz isso de maneira fácil? Formatação condicional, regra de primeiros e últimos. Então, vou colocar acima da média de verdinho. Coloquei. De novo, formatação condicional, agora eu coloco abaixo da média de vermelho. Então, ficou colorido de vermelho aquilo que é abaixo de 32.663. Se eu subo um determinado valor, vou aumentar aqui, por exemplo, para
41 mil, os meus valores automaticamente são alterados. Se eu subir um valor muito aqui, colocar 140 mil, veja que mais coisas foram alteradas. Então, voltando para 140, voltando para 40. Então, os dados são atualizados automaticamente de acordo com esta média. Então, uma outra formatação condicional que a gente está aplicando para visualizar aqueles valores que tiveram melhor ou pior desempenho. E essa também é uma representação muito comum e muito útil. Você poderia fazer isso nas mais diversas situações. No exemplo 4, eu quero destacar os 3 maiores valores de verde e os 3 menores de vermelho. Perceba que se eu ficar batendo no olho aqui, é difícil eu saber quem é maior e quem é menor. Então, a formatação condicional vai ser bastante útil nisso. Formatação condicional, primeiros e últimos. Aí seleciono a opção de 10 itens, só que na verdade eu quero 3. Então, aqui é os 3 primeiros de verde. Ok. Seleciona a sua base de dados de novo, formatação condicional, regra de primeiros e últimos, e agora eu quero os 10 últimos itens. Só que são 3 valores apenas que eu estou buscando. Então, deixei aqui 3 valores, ok. Então, veja que ele já destacou e fica muito mais fácil eu ver esses dados. Se aqui, por exemplo, tivesse caído para 10 mil, automaticamente a minha tabelinha é atualizada. Então, uma forma rápida de você demonstrar também seus valores de destaque, sejam positivos, sejam negativos. Exemplo 5. Eu quero fazer aqui um que a gente chama de mapa de calor. Como assim mapa de calor? A minha célula vai sendo colorida de acordo com o seu respectivo valor. Então, eu posso colocar, por exemplo, que os menores valores eles começam lá no vermelho escuro e eles vão ficando branquinho até que eles vão para um verde escuro. Ou eu poderia fazer com base em uma cor apenas, tons de verde, até que ele saia do verde claro até o verde escuro. Então, depende da sua situação. Como que você aplica essa regra? Selecionei, escala de cor, e aí eu tenho as várias opções. Essa aqui eu acho muito feia. Eu gosto particularmente com 2 cores. Então, por exemplo, esta opção aqui, colore de vermelho escuro os piores itens. Quanto maior os valores vão ficando, ela vai ficando ali branquinha, até que o maior valor de todos fique num verde mais escuro. Ou poderia aplicar também uma escala com uma cor apenas, né, a própria cor e o branco, que vai deixando os valores menores de branco e ele vai escurecendo naquela escala de cor até chegar ao maior valor. Vamos deixar essa aqui, então, de verdinha? O que vocês acharam? Perceba, então, que o meu valor mais escuro é esse 49 mil aqui, o valor mais claro está na faixa aqui dos 10 mil. Então, quanto maior o valor vai ficando, mais ele vai se aproximando do tom de verde escuro. E se você quisesse mudar a cor, seleciona a sua tabela, gerenciar regras, editar regra, e aí você pode definir as cores, né? Eu quero que o valor mais baixo comece de fato no branco, só que eu quero que ele vá até um tom de azul escuro, esse tom de azul escuro aqui. E aí ele vai percorrendo toda essa trajetória. Então, você consegue ir visualizando o que ele está percorrendo. Vou deixar aqui este tom de azul escuro, mais escuro ainda. Olha como é que ficaria. Não gostei, achei que ficou muito escuro. Vou voltar e colocar um outro azul um pouquinho mais claro. Aplicar, ok, beleza, achei melhor. Então, você pode ir definindo de acordo com a sua necessidade. Mas aqui eu vou voltar para o verde, que eu achei que ficou mais interessante. Beleza? Exercício 6. Olha que legal. O objetivo aqui é selecionar um determinado país. O meu gráfico aqui está alterando. Por curiosidade, este aqui é um gráfico de cascata, onde eu vou mostrando os meus valores ano a ano, e eles vão sendo acumulados até chegar aqui no meu valor total. É um gráfico super interessante para esse tipo de representação. Mas o gráfico não é o foco da aula de hoje. Aqui eu quero selecionar um determinado país e colorir a linha deste país. Como que eu faço isso? Seleciono onde que eu vou aplicar a formatação condicional, página inicial, e eu vou criar uma nova regra, que aqui vai ser uma fórmula. Então, vou usar a opção usar uma fórmula para determinar quais células devem ser formatadas. E eu vou falar para o Excel o seguinte, Excel, você vai colorir a linha inteira e para ele fazer isso, vou clicar aqui na minha primeira ocorrência, que é o Brasil, e ele vai colorir a linha inteira quando este valor
for igual ao valor do país selecionado. Ou seja, se tiver selecionado aqui Brasil, ele colore a linha Brasil. Se tiver Uruguai, ele vai colorir a linha de baixo. Então, cliquei aqui no valor selecionado. Só que eu tenho que pensar o seguinte. Lembra dos travamentos. Para eu poder fazer o Excel analisar linha a linha, a minha linha de comparação, que é a linha 4, não pode estar travada. Então, vou retirar o cifrão dela. Só que a coluna precisa continuar travada. Por quê? Porque sempre o meu parâmetro de comparação, que é o país, está aqui na coluna B. Então, esse é o pulo do gato para você conseguir dar esse efeito de colorir a linha inteira. Beleza? E eu vou colorir a linha inteira de que forma? Clicando aqui em formatar, preenchimento, eu quero deixar ela com azul clarinho, a fonte com azul escuro, de negrito. Ok? Ok. Então, veja que já coloriu ali o Uruguai. Se eu altero para Chile, já coloriu Chile, Argentina, Brasil. Então, ele vai destacando a minha linha selecionada. E isso dá um efeito super interessante aí na sua tabela. Já sabiam dessa? Lembrando, o pulo do gato é você entender os travamentos. É você entender que o valor que eu estou comparando, que é B14, está sempre aqui. Então, ele é fixo mesmo. Porém, eu quero comparar linha a linha. Se eu quero comparar linha a linha, eu não posso travar a linha 4, porque ele tem que percorrer linha 4, depois linha 5 e assim por diante. Então, a única coisa que vai ficar travado neste primeiro argumento é a coluna do país, porque é só lá que eu tenho o nome do país. Ok? Ok. E agora, exercício 7. O que vai ser esse exercício 7? Eu quero aplicar uma formatação condicional que vai inserir indicadores de acordo com as metas. Ou seja, os valores acima de 40.000 vai aparecer um indicador verde. De 25.000 a 39.999, um indicador amarelo. De 10.000 até 24.999, um indicador vermelho. Então, seleciona a sua base de dados, formatação condicional, conjunto de ícones. Vou pegar esses sinalizadores aqui. Só que eles aplicaram aqui uma regra que eu não sei qual é. Vamos verificar. Volta em formatação condicional, gerenciar regra, editar regra. E aí eu vou determinar explicitamente como que eu quero que ele aplique estes indicadores. Então, o primeiro passo, troca de percentual para número. Por quê? Porque ele vai ficar verde, amarelo ou vermelho de acordo com um número específico. Qual que vai ser esse número? Ele vai ficar verde, bolinha verde, quando o valor for maior ou igual a meta, que está aqui em B13. Ele vai ficar com um triângulozinho amarelinho, quando o valor for maior ou igual a 25.000, cliquei sobre ele. E quando for menor, automaticamente ele já entende isso. Então, perceba que a minha estrutura decisória já coloca que quando for menor do que B14, ou seja, quando for menor que 25.000, ele já fica vermelhinho. Então, maior ou igual a B13, que é 40.000, ele vai ficar verde. Menor que B13, porém maior ou igual a B14, que é 25.000, ele vai ficar amarelinho. E menor do que 25.000, ele vai ficar vermelhinho. Ok, ok. Prontinho, percebo que é acima de 40.000, está aqui verdinho. Se eu modificar a minha meta, por exemplo, vou colocar aqui 45.000, esse cara não vai ficar mais verdinho. Vamos verificar acompanhando ele, 45.000, automaticamente os meus dados já são atualizados. Atualizou aqui também. Voltando para 40, alterou perfeitamente. Então, é muito interessante quando você faz essa aplicação com base em células, porque você pode variar os seus valores de acordo com necessidades diferentes. Tá legal? O que vocês acharam dessa super aula aí de formatação condicional? Gostaram? Opa! Se você já me segue aqui nas redes sociais e já acompanha meu conteúdo, talvez você já tenha visto que eu abri as inscrições para o meu curso completo de Excel do zero ao pós-avançado, com super condições de desconto e vários bônus. Aproveite a oportunidade para impulsionar sua carreira com esta que é a principal ferramenta do mercado de trabalho. O link para você poder fazer a inscrição está disponível na descrição desse vídeo, então corre lá e garanta sua vaga.